Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos começando aqui o nosso webinar. Muito obrigado pela presença. Sei que meio de semana aí, né, início do dia deve estar pegado para todo mundo, então agradeço aí por terem separado um tempinho para ouvir a gente. Acho que é um tema bem relevante, está cada vez mais quente, né, esse tema. O Banco Central, o Léo vai falar um pouquinho melhor, mas o Banco Central divulgou em agosto do ano passado a resolução com os prazos para entrada em vigor, né, da legislação mesmo de duplicado escritural, apesar da legislação ser de 2018 ainda, né? O Banco Central tinha dado um prazo para essa adequação das empresas, enfim, das empresas financeiras de forma geral, e a gente quer, né, enquanto V360 aqui, enquanto solução de tecnologia, está se preparando em parceria com a CERC para suportar os nossos clientes nessa jornada aí, que, enfim, vai ter muita novidade, né? Então é importante que as empresas estejam preparadas para essa jornada, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Isaías, eu sou um dos sócios fundadores aqui da V360. A V360 também, para quem ainda não conhece a empresa, basicamente, uma empresa é uma solução de otimização do processo de pagamento das empresas. Então, a gente automatiza e otimiza via, enfim, painéis de workflows, dashboard de indicadores, etc., das ferramentas para que os executivos consigam gerenciar e fazer a melhoria contínua dos seus processos de pagamento. E como é que a gente faz isso, né? Basicamente, a gente captura diversos tipos de documentos de pagamento nas suas fontes. Então, nota fiscal de material e frete da Cefaz, nota de serviço do site das prefeituras e do Portal Nacional de Nota Fiscal de Serviço, né? Faturas de concessionárias de energia, gás, telecom, e água direto do site das concessionárias também. E a gente também captura todos os documentos que chegam por e-mail lá no, né, nfe@empresa, que geralmente as empresas criam. E a gente também tem um portal do fornecedor, onde o fornecedor pode subir também alguns documentos, seja uma nota fiscal de serviço de uma prefeitura que a gente não captura automaticamente, porventura, seja um documento não estruturado, né, não padronizado, como uma nota de débito, um RPA, etc. A gente lê as informações de todos esses canais, né, de todas essas fontes, faz que a gente chama de leitura da nota, que é processar os dados da nota e trazer de forma estruturada para o V360. Quando é XML, é tranquilo, porque é um documento padronizado. Quando é imagem, PDF, etc., a gente tem todo um modelo de inteligência artificial para fazer a leitura dessas notas de serviço, dessas faturas de concessionária, por exemplo, né? Uma vez as informações estruturadas no V360, a gente faz uma série de validações automáticas nessa nota, seja validações com o seu RP, então a gente pega pedido de compra, pega FRS, pega, né, que é o boletim de medição, pega o cadastro do fornecedor, pega a matriz tributária, enfim, uma série de informações para bater contra a nota. Vai também em várias fontes externas, como Receita Federal, para verificar se o CNPJ do fornecedor está ativo, se integra para verificar a inscrição estadual, Simples Nacional para verificar se ele realmente é um Simples ou se é um MEI, CEPOM, RANFES, etc., para, né, garantir que essa nota fiscal ela está sendo exaustivamente validada. A gente também consegue trazer diversas regras de negócio específicas do cliente para essas validações. Se tiver alguma divergência nessas validações, a gente tem todo um workflow de tratamento de divergência. Então, a gente encaminha automaticamente para as áreas resolvedoras e as áreas elas conseguem tratar essas divergências ali pelo próprio V360 e de forma integrada, né? Então, a gente faz todas as validações e manda todas as divergências de uma única vez para os resolvedores tratarem, para acelerar o processo. Também tem toda a parte de aprovação aqui, né, da nota. Então, a gente tem um módulo de medição de serviço, onde o fornecedor consegue, antes de emitir a nota, mandar uma medição para aprovação e quando a nota chega, a gente bate essa nota contra a medição. Ou então, se a empresa não tiver o fluxo de medição, enfim, uma vez que chega a nota, essa nota é enviada para aprovação, né, da área requisitante. Se for um material, a nota ela fica retida no V360 até a entrega do material, e a pessoa lá do depósito do almoxarifado consegue
validar a entrega do material pelo próprio V360 e, a partir do momento que teve todas essas validações, a gente faz, né, automatiza o ingresso da nota no RP, tanto o ingresso físico, fiscal, títulos a pagar, etc., nas suas várias variações possíveis. A gente também automatiza toda a parte de manifestações de destinatário na Cefaz e traz uma série de dashboards e relatórios para garantir a gestão do processo. O V360 ele não só automatiza, mas a gente tem uma camada muito forte de gestão, melhoria contínua, porque a gente sabe que só automatizar não adianta se o seu processo não está redondo, né? Se o seu fornecedor está mandando nota errada, se o comprador está pedindo, está criando pedido errado, etc., você vai ter um percentual de automação muito baixo. Então, o V360 ele foca não só em automatizar, mas principalmente em otimizar o processo ao longo do tempo para que o seu percentual de automação, né, fique próximo aí do 100%, tá? Então, enfim, falei um pouquinho do V360, volto depois para falar de como a gente está suportando as empresas nesse desafio de duplicado escritural. O Léo vai falar um pouquinho. Então, Léo, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho da CERC. Opa, tudo bom, pessoal? Bom dia. Acho que primeiro agradecer a V360 pela parceria, né, pela oportunidade aqui. A gente vem construindo uma solução bem interessante, como o Isaías vai falar mais à frente. E não é todo dia que você pode falar com uma audiência tão qualificada. Acho que tem muita gente legal, muita gente que a gente já se conhece de outras conversas. E eu sou para quem não me conhece, eu sou um dos gestores de produto aqui na CERC, tá? Então, eu agora estou à frente de duplicatas, mas já tive também na parte de arranjo de pagamento, e como vocês vão ver um pouco mais para frente, é um fluxo que ele vai se cruzar muito. Então, o que o Banco Central está fazendo para a duplicata é um pouco replicando a experiência que ele já teve dentro do mundo de cartões, que mudou em 2021, e com toda a experiência que a gente adquiriu nesse tempo, o Banco Central sentiu conforto para mudar esse mundo de duplicatas, que é ainda maior do que o mundo de cartões. Mas falando um pouquinho da CERC, a gente vem de uma longa história aí. Na parte de recebíveis, a gente é especializado nisso. Inclusive, a CERC hoje, apesar de ter como seu maior produto o registro de recebíveis de cartão de crédito, a gente nasceu para fazer duplicatas, né? Para quem conhece o Fernando e o Marcelo, sabem que quando eles fundaram a CERC lá atrás, a ideia era trazer as duplicatas para o universo de registro. Só que, como nas conversas com o Banco Central viu-se que tinha essa legislação de cartões que saía primeiro e que ia ser quase que um teste para o que ia vir em duplicatas, né? A gente também entrou no mundo de cartões e já estamos em diversos outros recebíveis, então cédulas do agro, CCB, enfim, diversos outros gramas de recebíveis que a gente está trabalhando hoje e com uma volumetria assim muito grande. Hoje a gente pode dizer que nós somos o maior cliente do Google Cloud na América Latina, com um processamento diário de algumas vezes maior do que a volumetria do Pix, tá? Então, a gente, entrando especificamente do duplicata, hoje a gente é líder no registro que já existe, tá? Porque, para quem não sabe, já existe registro de duplicatas hoje, isso já é regulamentado, isso já é funcional, já tem uma interoperabilidade entre as casas registradoras, então, entre quem registra, eu consigo checar a unicidade. Uma das coisas que muda com a duplicata escritural é que o registro de negociação ele vai se tornar obrigatório, que hoje não é. Mas a gente já vê muitos benefícios, principalmente em relação à diminuição de fraudes, à recuperação de crédito, de fato, uma governança melhor quando você envolve o registro e uma avaliação, como a gente traz aqui também no processo, tá? Hoje a gente é líder, como eu comentei, nessa volumetria, principalmente em relação aos outros casos, e a gente, com essa parceria aqui com o V360, espera ampliar isso ainda mais, e com a ajuda de todos vocês aqui. Bom, passando um pouquinho do fluxo, como funciona, e aí, como eu comentei, né? A ideia do Banco Central foi trazer a duplicata para um fluxo que se torne parecido com um recebível de cartão. E por que ele quer aproximar o fluxo de duplicatas do fluxo que você tem em arranjo de pagamento? A questão é que existe uma agenda do Banco Central, que é a agenda que foi a agenda BC+, hoje é a agenda BC hashtag, né, que ela nasceu para empoderar cada vez mais o dono do recebível. E a gente sabe que quando olha para o mundo de cartões, historicamente, os estabelecimentos comerciais eles acabavam muito presos à maquininha que ele trabalhava, adquirente, subadquirente,
e quando veio a resolução e, de fato, a aplicação disso tudo, ele ganhou uma série de novas oportunidades. Então, o mercado expandiu muito, a gente vê que é um mercado que hoje é muito melhor aproveitado do que ele era anteriormente. Quem quer tomar crédito tem acesso a um crédito bem melhor, com maior qualidade. As instituições têm muito mais segurança também para oferecer crédito com esse tipo de recebível. E a ideia é replicar esses duplicatas, porque duplicatas, por mais que seja um recebível super antigo, e a lei que até pouco tempo vigorava e falava de duplicados cartulares era uma lei de 1968, então, assim, de um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, era um mundo que não tinha computador, não tinha uma comunicação fácil, então você precisava de um documento físico, de fato, para você comprovar que você tinha uma titularidade ali. Então, a ideia do Banco Central é reforçar a duplicata, trazer mais segurança para ela, trazer um ambiente com que o cedente daquele recebível, de fato, seja o dono dele, né? Então, que ele possa escolher com quem ele quer negociar, que ele tenha mais acesso a crédito, que ele tenha um crédito mais barato e que as instituições financeiras também tenham mais segurança para isso, que a gente não veja que a gente veja cada vez menos casos de fraude, como a gente vira e mexe, que acontece e movimenta o mercado todo aí, envolvendo duplicatas, tá? E olhando para a primeira etapa aqui do fluxo, você começa ali pela transação comercial, né? Então, na maioria das vezes, você vai ter uma emissão de nota fiscal, mas aqui entra toda aquela documentação que o Isaías comentou lá atrás, que a V360 puxa, então, que esses documentos são padronizados. Então, você pode tanto ter aqui uma nota fiscal, você pode ter uma nota fiscal de serviço, uma CTE para comprovar o transporte. Você pode ter, eventualmente, até uma fatura, dado que o seu serviço não foi plenamente prestado ainda. Então, por exemplo, vamos imaginar o case de uma montadora que vai vender os carros para a concessionária e vai entregar daqui a 3 meses. Ela não vai emitir nota fiscal hoje, mas aquela transação já existe e isso já gera um recebível por si só. Então, o ato de eu ter uma fatura, de eu ter uma negociação pactuada, já permite com que eu possa criar uma duplicata e, a partir disso, o cedente ele possa buscar crédito no mercado. E aí, claro, são níveis de risco diferentes, porque quando você tem um documento fiscal, um lastro forte naquilo, e você tem cada vez mais certeza de performance, então você sabe se aquilo foi entregue, você sabe se está conforme, se está manifestado, se não está. Então, você tem um lastro forte, diminui o risco para quem está operando a duplicata, mas não é um impeditivo. Então, você vai ter níveis diferentes de duplicata que você pode operar. E, ao mesmo tempo que ele fez a negociação, ele já pode escriturar a duplicata aqui na SER, né, na escrituradora, e isso vai permitir a gente validar essa duplicata, então a gente vai mandar também a informação para o sacado, para ele poder se manifestar. Então, vou fazer a apresentação do título para ele, vou falar basicamente: sacado, foi emitido um duplicata contra você. Você reconhece essa operação? E o sacado vai poder se manifestar no sentido de: reconheço, é esse valor, é esse vencimento, então não, até reconheço a negociação, mas não é esse prazo, não é esse valor. Então, o sacado ele também vai ter a possibilidade de se manifestar quanto às coisas que são emitidas contra ele. Isso é importante por quê? Porque você vai tender a diminuir a parte de fraudes. Hoje, o que acontece muito também, principalmente em grandes sacados, que tem um rating de crédito bom, é que são emitidas muitas notas frias contra eles para serem descontadas no mercado e muitas vezes acabam recebendo protestos indevidos e negociações que nunca houveram no mercado. Tá? E o próximo passo é, caso o fornecedor queira negociar isso, ele autorizar o financiador dele. Então, basicamente, o cedente vai dar um opt-in, como ele dá o opt-in hoje em cartões, então ele vai autorizar, vai dar uma anuência para que o financiador possa consultar e acessar os recebíveis dele na CERC. Então, o financiador vai chegar na CERC e perguntar basicamente: CERC, você pode me passar o que esse CNPJ tem a receber, o que ele emitiu de duplicatas aí? E a gente vai passar essa agenda para eles com o que está manifestado, qual é o valor, qual é o vencimento, eu tenho uma nota associada, não tenho. E isso a gente também faz toda uma camada de avaliação de indicadores, um acompanhamento desse recebível e do lastro que tiver eventualmente, para poder também dar mais conforto para o financiador que for operar esse recebível. Tá? E aí, feita a negociação, né, o financiador foi lá, consultou aquele recebível e resolveu antecipar, faz toda a negociação com o fornecedor, faz o registro dessa informação aqui na SERC, né?
é, ele registra a negociação, a gente faz a instrução de liquidação para o cliente, então, para o sacado. Lá atrás, eu coloquei para ele, olha, foi emitida essa duplicata contra você. Agora eu vou falar assim, essa duplicata que tinha sido emitida contra você, agora você não deve mais pagar para o fornecedor. Você paga agora para a instituição financeira A, porque ela é a nova detentora, ele é um novo beneficiário e ele informou um domicílio de pagamento, ele informou para se fazer uma TED, ele informou uma chave Pix, ele informou um novo boleto, enfim, a gente vai ter N formas, isso a gente vai entrar um pouco mais à frente para discutir. Mas esse comando de liquidação vai ser informado pela escrituradora e o sacado vai realizar o pagamento quando do momento correto, né? E aqui a gente tem uma série de vantagens, principalmente para o financiador, e como eu comentei, né, para a ideia do Banco Central de trazer mais segurança para esse recebível, que é justamente eu garantir que tem uma validação daquele recebível, eu garantir que eu não tive uma dupla sessão, então aquela duplicata que sai cedida para N financiadores, porque um não conversa com o outro, e se eu registrar no cartório, se eu for no cartório de um bairro e trocar de bairro, já é outro cartório que eu já posso registrar novamente, né? Então, a unicidade é bem mais complexo no mundo físico do que no mundo de registradoras e escrituradoras, né? Então, aqui a gente quer garantir, de fato, que quem comprou e quem concedeu aquele crédito vai ser pago por isso, né? É a grande ideia do fluxo, é a grande ideia do Banco Central, e é por isso que a gente trabalha para trazer mais segurança para esse recebível. E falando um pouco de cronograma, né? Quando a gente olha para o cronograma estabelecido pelo Banco Central, e aqui já tem um grande aprendizado em relação ao que você teve em cartões, né? Quando a gente fala para o mundo de recebível de cartão, muita gente que já operou, que já ouviu falar, tem um pouco de medo, fala que no começo era um caos, e de fato foi um começo bastante complicado, teve muita turbulência, e uma das questões foi, em cartões você tinha uma data que todos entravam nesse dia específico, então você tinha uma virada regulatória, quase que um Big Bang ali, que do dia para o outro ninguém operava, no outro dia todo mundo vai ter que entrar e se adequar, e você coloca ali centenas de instituições financeiras, milhões de estabelecimentos comerciais, então, logicamente, nem todos estavam prontos no mesmo nível, então, e até as próprias casas registradoras também não estavam todas equalizadas, então, esse processo de entrar todo mundo na mesma data, o Banco Central encarou como um aprendizado, e quando a gente olha para o cronograma que tem aqui, ele é um cronograma mais faseado, ele é um cronograma muito mais do você já pode ir entrando e se adaptando, e como a gente vai conversar mais na frente, aqui na CERC a gente já tem uma solução, e justamente é o que a gente está conversando aqui com a V360 e desenvolvendo e trazendo para o mercado, né? A gente já tem uma solução funcional, e a grande ideia é justamente você ir adaptando o seu sistema, porque a gente sabe que dentro de toda empresa, dentro de toda instituição financeira, dentro de todo operador, você tem um sistema legado muito grande. Quando a gente fala de uma mudança como essa, quase que de paradigma assim, do recebível, a gente vê que de fato é necessário um bom tempo para você adaptando, você mudando as suas práticas, você colocando novos processos, tirando alguns processos que você não precisa mais fazer. Então, esse tipo de mudança a gente já pode começar desde já, e é super interessante que você comece desde já, para, como eu falei, você ir adaptando a sua jornada e ir se adequando à obrigatoriedade de registro que vai vir ali. A gente tem expectativa em fevereiro de 26. E por que a gente fala expectativa? Porque quando você coloca ali o cronograma que o Banco Central estipulou, e você vai olhar ali pelas regulações, basicamente pela 339 e 5094, ele não coloca uma data específica. Então, ele não fala que no dia tal você vai ter que virar. Não, ele coloca faixas de tempo. Então, essa integração entre as casas vai demorar até 120 dias, depois você vai ter mais 180 para uma outra etapa. Então, assim, ele vai estipulando datas e prazos para as coisas acontecerem, né? Quando você empilha tudo isso, a gente chega nesse prazo que a gente traz aqui para vocês. Só que tem um ponto super interessante, né? Que quando a gente fala de duplicata, seja ela cartular ou escritural, a gente tem que falar da Lei 13775 de 2018. Lembra lá atrás que eu comentei que a lei que falava de duplicatas era uma lei de 1968, né? E essa lei foi atualizada 50 anos depois, né? Então, pela 13775,
E foi a lei que veio falar de duplicata escritural e também atualizar alguns pontos da duplicata cartular, que era a que vigorava até então. E quando a gente fala dessa lei, ela coloca muito claro que o Banco Central ia instituir a regulação para isso, e foi justamente o que aconteceu, né, em etapas. Então, em 2020, você tinha ali duas regulações, né, a famosa 4016, que muitos ainda falam, em 2020, e que foi justamente revogada nesse ano, em 2020, para pegar os aprendizados de cartão, né? Mas ele já foi bom para a gente ter uma base do que ia vir pela frente. Então, foi uma facilidade muito grande para a gente já prever o que vinha pela frente. E, enfim, voltando para a Lei 3775, né, a questão é que, se você olhar o artigo 10º dela, ele já é um artigo que ele torna nulas as cláusulas que proíbem a negociação. Então, a gente sabe que é muito comum no mercado você ter os sacados, e principalmente os grandes sacados, barrarem as negociações de forma contratual. Então, no contrato de fornecimento, você já eliminar alguma possibilidade de negociação daquele recebível fora do seu programa de sacado, fora do fluxo do banco da companhia. Então, isso é o que a gente vê no mercado, e claro, tudo isso tem seus motivos, porque a gente historicamente teve um recebível que, se você não pagar no fluxo correto, ele pode se tornar um caos. Todo dia você recebeu uma informação de pagamento diferente. Hoje você paga para o fornecedor, amanhã você paga para o FDIC A, depois o FDIC A vende para o banco B. E isso se tornaria eventualmente um caos para o contas a pagar da empresa, né? Só que com as registradoras, com a escrituração e com essa transição de modelo, né, a gente tem agora um local que você consegue consultar o domicílio correto de pagamento. E como eu estava falando, o artigo 10º dessa lei, ele muda e quebra essas cláusulas para e ele deixa bem claro, tanto para duplicatas escriturais, que as que vão entrar em vigor ali, como a gente comentou, na expectativa de fevereiro de 26, mas para também as duplicatas cartulares, que são as que vigoram hoje e que já operam hoje. Então, assim, apesar do mercado não ter tanto esse conhecimento, né, e não exercer tanto isso, hoje, na prática, você já tem jurisprudência para negociar o seu recebível independente do seu sacado, tá? E a gente já teve alguns casos aqui, inclusive, de financiadores que registraram a operação com a gente. Na hora de ter o recebimento do recebível, houve um questionamento por parte do sacado, falando, não, olha, está aqui o meu contrato de fornecimento com ele, que diz outra coisa, mas quando a gente faz a orientação, mostra a parte regulatória, de fato, muda-se o entendimento e o fluxo passa a seguir normalmente, tá? Então, aqui fica também um ponto de alerta, porque hoje as empresas já estão sujeitas a serem protestadas, a sofrer algum tipo de talvez, judicialização envolvendo essa questão de pagar ou não pagar no domicílio correto, tá? Boa, Léo. Bom, obrigado. Acho que, pessoal, como o Léo falou, já estão surgindo algumas perguntas no chat e tal. Assim, o objetivo tanto da Lei 13.775 quanto da Resolução 339 do Banco Central, que, né, veio em agosto do ano passado, é regular esse mercado de duplicatas, que sempre existiu, né? Duplicata foi um negócio que, como o Léo falou, a lei existe desde 1968. Mas ao longo do tempo, por conta da questão de fraude, por conta da questão da dificuldade das empresas operarem nesse modelo, as empresas, né, que tomam o serviço, que compram o material, no caso o sacado aqui, elas foram criando mecanismos para evitar, né, essa negociação dessas duplicatas, justamente porque isso dava muito trabalho para elas, porque é isso, poxa, o fornecedor me mandou uma nota fiscal, daqui a pouco eu recebo um boleto de um banco falando que aquele boleto substitui aquela nota fiscal, eu não sei se isso é verdade, não sei se esse boleto é frio, assim, eventualmente eu recebo um boleto de um banco me cobrando por uma, né, duplicata que nunca existiu, de uma nota fiscal que nunca existiu, então de uma nota fria lá, então as empresas começaram a colocar em contrato que, olha, os fornecedores, eles são proibidos de negociar, de ceder esse recebível no mercado, né? Com a Lei 13.775 de 2018, essa proibição ela cai por terra. Então, na prática,
as empresas, mesmo que tenham no contrato com o fornecedor que ele não pode negociar essa duplicata, essa cláusula é nula por padrão. Então, o fornecedor ele pode negociar essa duplicata onde ele quiser, né? Então, a empresa não pode obrigar que o fornecedor não ceda a duplicata, então que ceda só no portal, no programa de risco sacado dele, etc. Na prática, o fornecedor ele pode pegar essa duplicata e pode, enfim, vender para um banco, para um FDIC, para uma fintech, para uma factoring, para quem ele quiser, e a empresa ela é obrigada a pagar o cessionário, ou seja, né, o agente financiador dessa operação. Tá? Isso já acontece hoje, a partir da lei de 2018, né, isso já está em vigor. Como o Léo falou, ainda não é um negócio muito difundido, as empresas, né, os fornecedores mesmo, ainda não usam porque não conhecem, né, a resolução que, de fato, implementa, né, o modelo de registrador, duplicado escritural, etc., foi de agosto de 2023, então está bem recente, os fornecedores ainda estão se mexendo nesse negócio. Mas a ideia é que a quantidade de duplicatas escriturais, né, ou registradas contra as empresas, ela aumente cada vez mais a partir de agora. Por quê? Porque está começando a surgir uma infraestrutura para fazer isso de forma automática. Então, para quem acompanha aí, né, os canais aí sobre startups, várias startups estão surgindo para automatizar esse registro das duplicatas pelo fornecedor. Os próprios RPs estão se mexendo para que, uma vez emitida uma nota fiscal pelo fornecedor, ele já vá registrar essa duplicata automaticamente, né? Por que isso? Porque abriu-se um novo mercado, assim como, né, a legislação de antecipação de recebível de cartão abriu um novo mercado e esse negócio tomou uma proporção absurda. O mercado de duplicados ele é muito maior do que o recebível de cartão. Então, na prática, está se abrindo um novo mercado, essa infraestrutura está surgindo, as duplicatas contra as empresas de vocês vão ser cada vez mais frequentes e é, apesar do Banco Central ter criado isso com uma ótima intenção, né? Ou seja, poxa, eu vou baratear o crédito para o fornecedor, porque eu vou dar mais liquidez para ele, eu vou dar mais segurança para o agente financiador de que essa duplicata não é uma fraude, de que a duplicata vai ser paga direto para ele, etc. Então, assim, para o fornecedor e para o agente financiador foi ótimo, mas e para as empresas, né, que estão tomando esse serviço, comprando esse material? Na prática, só tem dor de cabeça, né? Então, essas empresas vão ter que se adequar e como é que é essa adequação na prática, né? Aqui está o diagrama que o Léo mostrou. Então, as empresas têm duas coisas que elas geralmente não costumam fazer hoje que elas vão ter que passar a fazer, tá? A primeira coisa ela vai ter que validar a duplicata. Uma vez que o fornecedor registrou uma duplicata contra a minha empresa, eu vou ter que chegar lá na registradora e vou ter que validar essa duplicata e, pela lei, ela tem até 10 dias para se manifestar, validar ou invalidar aquela duplicata, tá? É, Aí vem a pergunta: mas se eu não me manifestar em até 10 dias? Se você não se manifestar em até 10 dias, ainda não existe jurisprudência sobre esse negócio, mas enfim, vários advogados que eu tenho falado a respeito, né, especialistas, o que eles dizem olha, principalmente para as empresas grandes, o juiz dificilmente vai acatar a tese de hipossuficiência, do tipo, não validei a duplicata ou não invalidei a duplicata porque, né, tinha um volume grande, não vi, etc. O juiz, geralmente, se tiver uma duplicata registrada e a empresa não se manifestar, e o fornecedor ceder aquela duplicata no mercado, o banco comprar aquela duplicata, o banco ele pode protestar a empresa, né, depois, e o risco do juiz acatar aquele protesto e obrigar a empresa a pagar para o banco, mesmo que aquela duplicata seja inválida, ele é significativo, tá? É, Outra coisa, segundo ponto, né? Uma vez que eu validei a duplicata, ou que eu não me manifestei, que o fornecedor foi lá e antecipou aquela duplicata, é, a registradora vai me avisar a minha empresa que aquela duplicata foi cedida para um banco, para um FDIC, para uma fintech, para uma factoring, né? E a empresa ela vai ter que necessariamente realizar o pagamento direto para o cessionário, ou seja, para o agente financeiro que comprou aquela duplicata. Lembrando que isso já existe hoje pela Lei 13.775, tá? Então, assim, pela Lei 13.775, se um fornecedor de vocês ele antecipa uma duplicata, escritural ou não, né? Ou seja, se essa duplicata está registrada na registradora ou não,
a empresa de vocês ela já é obrigada a realizar o pagamento direto para o cessionário, tá? Então, assim, se a empresa não fizer uma das duas coisas, ou seja, se ela não invalidar as duplicatas inválidas e se ela não pagar direto para o cessionário, tem um risco bem significativo das empresas serem protestadas e terem que pagar aquela nota, mesmo que indevida, tá? Depois, mesmo, não, já paguei para o fornecedor. Se o fornecedor não honrou com o banco, o banco pode protestar e você pode ser obrigado a pagar duas vezes. Ah, mas essa duplicata era uma fraude, né? Ou seja, alguém registrou uma nota fria contra mim na registradora, antecipou esse negócio, eu nem fiquei sabendo dessa nota, essa nota não é devida, e então eu não devo esse negócio. De novo, o juiz pode entender que, pela empresa não ter invalidado aquela duplicata, ela implicitamente concordou com aquela duplicata e o banco tem direito a receber. Tá? Ou seja, isso gera um risco significativo para as empresas e gera um risco, inclusive, até então, né, o modelo de duplicata, os bancos, né, e agentes financiadores de forma geral, tinham muita restrição em descontar duplicata, justamente porque o risco de fraude era grande. Com o modelo de duplicata escritural, em teoria, os bancos eles têm mais segurança para comprar uma duplicata. Se e aí, com isso, é possível que, ao invés de reduzir, que se aumente a quantidade de fraudes, tá? Por quê? Porque, enfim, qualquer um pode ficar registrando duplicata contra a sua empresa. Se a sua empresa não se manifestar e o banco comprar aquela duplicata, assim, como esse modelo ele vai trazer mais liquidez para o mercado, ou seja, vai ter muito mais duplicata sendo registrada, o banco muito provavelmente vai começar a comprar duplicatas que não foram, né, validadas, e aí isso pode aumentar o risco de fraude se as empresas, né, no caso os sacados, não se manifestarem na registradora, tá? E aí, enfim, as empresas acabam correndo mais risco de fraude do que antes, tá? E aí vem a pergunta, né? Poxa, beleza, então eu vou ter que entrar lá na registradora para validar ou invalidar essas duplicatas e depois eu vou ter que fazer esse pagamento para o banco. Mas, poxa, como é que eu vou saber se eu tenho que pagar para o fornecedor, para o banco A, para o banco B, para o banco C? Como é que eu faço essa liquidação da duplicata, tá? O Banco Central, na resolução 339, né, que foi promulgada aí em agosto do ano passado, 24 de agosto, se não me engano, ele define três modelos de pagamento, ou seja, três modelos pelos quais a empresa ela pode pagar lá para o banco, tá? O primeiro é um modelo de pagamento, liquidação inteligente, que a princípio vai começar com um boleto inteligente, mas no futuro pode evoluir para algo, num Pix inteligente, é, que basicamente é um modelo muito parecido com o modelo atual, pelo menos no início, né, antes da gente ter um Pix inteligente, enfim, uma vez que o banco comprou aquele recebível, o banco ele emite um boleto, manda para o sacado pagar aquele boleto, né, para substituir o pagamento original da nota fiscal lá, um crédito em conta lá para o fornecedor, pelo pagamento do boleto que vai direto para o banco, tá? Qual a diferença desse boleto inteligente? Que esse boleto inteligente, lá no código de barra do boleto, ele já vai ter o número da duplicata. Então, o fluxo o fornecedor registrou a duplicata, o banco comprou aquela duplicata, registrou a cessão daquela duplicata na registradora, ele gera um boleto, né, um boleto, novo modelo de boleto, onde no código de barra do boleto já vem o número da duplicata registrada que o banco comprou. Quando o banco manda aquele boleto para a empresa recebe aquele boleto. Quando ela pagar aquele boleto, no próprio modelo de liquidação do boleto no sistema financeiro, o sistema financeiro já vai identificar que aquele boleto é referente a uma duplicata, que aquela duplicata foi cedida e que foi cedida para o banco XYZ que comprou aquela duplicata. E aí o próprio sistema financeiro, no momento de liquidar o boleto, já paga para o banco XYZ, tá? Boa. Léo, quer complementar, Léo? E só dando um complemento também da evolução que a gente vai ter nesse modelo de boleto, é, a ideia é que você tenha no futuro, e isso vai depender de algumas adaptações normativas também envolvendo o boleto, mas essas tratativas estão andando e evoluindo com o regulador, é que você tenha no futuro, você não precisa nem mudar e mandar um novo boleto. Então, eventualmente, o primeiro boleto que foi emitido pelo sacador mandando para o sacado lá atrás, é,
com essa evolução, eu não vou precisar nem que o banco coloque um novo boleto e tire o antigo de circulação, né? Eu mantenho o mesmo documento, o mesmo código de barras, só que como lá atrás ele já foi vinculado a uma duplicata, no nascimento dela, quando houver essa liquidação e perceber que foi cedido para uma instituição financeira, para algum agente financiador, é, já vai se trocar o beneficiário automaticamente. Então, para o pagador, isso vai ser bem mais transparente e mais indolor. Assim, quando você tiver tudo isso funcionando, logicamente vai ter uma esteira aí de adaptação disso, você vai ter uma questão toda regulatória de estrutura de boleto que já existe para se atualizar, mas é a expectativa que isso ocorra, tá? Boa, exatamente. Bom, esse modelo de boleto inteligente ele tem prós e contras, né? O pró, para a empresa que está acostumada já com esse processo, ou seja, que já recebe boleto do agente financeiro que comprou aquela duplicata, que já paga esse boleto, etc., não muda nada, né? Ou seja, a empresa vai continuar recebendo um boleto lá do banco, vai pagar aquele boleto, ao invés de pagar a nota fiscal original, né, com crédito em conta lá para o fornecedor, e resolver o problema, tá? Os contras desse modelo. Primeiro, né, as grandes empresas geralmente não gostam de pagar por boleto, porque o boleto ele tem uma série de complexidades, né? Primeiro, que eu estou pagando para um fornecedor que não necessariamente está registrado na minha base. Segundo, que eu não sei se aquele boleto é verdadeiro ou se é uma fraude. O terceiro é que o boleto geralmente ele tem protesto automático, então se eu recebo boleto aqui por algum motivo eu não pago no prazo, eu já me protesto automaticamente. Então, assim, tem uma série de complexidades de pagamento do boleto. Geralmente, as empresas grandes até proíbem, né, que os seus fornecedores emitam boleto por conta dessas complexidades, né? E o segundo, né, que é a questão que a gente já falou um pouquinho, que é a maior propensão à fraude. Então, eu posso receber um boleto falso aqui, e se eu fizer uma verificação muito forte desse boleto aqui, eu posso pagar um boleto fraudulento que alguém me mandou, tá? O modelo 2 é o modelo onde o próprio sacado ou, né, o banco em seu nome, ele faz a consulta da registradora na hora de pagar, né? Ou seja, eu tenho que pagar o meu fornecedor, vou pagar, né, por exemplo, 30 dias, vou pagar aquela nota fiscal. Antes de mandar o pagamento para o banco, eu vou lá na registradora, eu vou na CERC, consulto se aquela nota fiscal que eu estou pagando teve alguma duplicata registrada contra ela, se essa duplicata teve cessão, quem é o cessionário, né, ou seja, quem é o banco, fundo, etc., que comprou essa duplicata, já vai ter lá na CERC o novo domicílio bancário. Eu pego esse domicílio bancário, altero aquele título, ao invés de pagar para o fornecedor, vou pagar nesse novo domicílio bancário aqui. Na hora que eu mandar o meu arquivo para o banco, já vou mandar com o novo domicílio, né? Alguns bancos, inclusive, estão começando a criar uma infraestrutura para que a empresa possa mandar direto a chave de acesso da nota lá no arquivo de pagamento que vai, e o banco faça essa verificação na registradora, né? Tem alguns problemas, alguns empecilhos e alguns riscos nesse modelo que eventualmente uma nota fiscal ela pode ter mais de uma duplicata. Por exemplo, se eu vou pagar uma nota fiscal em 30, 60 e 90 dias, ela vai ter três duplicatas registradas contra ela. Então não adianta eu mandar a chave de acesso da nota para o banco, que o banco não vai saber qual é a duplicata que ele tem que pagar, né? Então, assim, para minimizar os riscos, né, para mitigar esse risco, a empresa teria que mandar o número da duplicata. Para mandar o número da duplicata, ela vai ter que ir na registradora buscar qual é a duplicata associada àquele pagamento de qualquer forma, tá? Então, os prós desse modelo, que a empresa continua proibindo o fornecedor de mandar boleto, ou seja, boleto eu não pago, porque boleto tem todos aqueles riscos que a gente já falou, né? E para o fornecedor tem menor nível de mudança no processo, ou seja, o fornecedor pode fazer lá a cessão da nota como ele quiser e ele sabe que no final a empresa vai pagar para ele, vai pagar para o banco, né, normalmente. E os contras é que a empresa vai ter que fazer essa verificação, e aí tem clientes nossos do V360 que fazem 350, 400 mil pagamentos por mês, né? Imagina se 10% desses pagamentos, dessas notas fiscais que eles estão pagando, virarem duplicata, escritural. O cara vai ter que fazer a verificação de, né, 30, 40 mil duplicatas por mês. É inviável fazer isso, né? Entrando no site da CERC, consultando a nota fiscal para saber se tem uma duplicata associada contra ela. Então,
as empresas vão ter que fazer automação desse negócio para que esse negócio seja efetivo, tá? E o terceiro modelo que o Banco Central instituiu é a própria registradora virar uma câmara de compensação. O que que é isso? A registradora, o fornecedor ele vai poder ter uma conta, né, uma escrow lá na registradora, uma conta vinculada à registradora. Ele passa essa conta para a empresa, né, para o cliente dele, e o cliente dele vai pagar todas as notas fiscais naquela conta e a própria registradora, como é uma escrow, a registradora tem acesso, a própria registradora ela vai verificar se aquele pagamento teve de fato né, se teve alguma cessão de alguma duplicata associada àquele pagamento. Se tiver tido uma cessão, ela já paga direto para o cessionário, se não, ela libera o dinheiro na conta para o fornecedor, tá? Então, o pró disso é que para o sacado é o processo mais simples, porque ele continua pagando, né, faz o TED lá, faz o Pix normalmente na conta do fornecedor. E os contras? Primeiro, isso só vale para o fornecedor que tiver essa conta escrow com a registradora, né? Ou seja, o fornecedor ele pode te passar uma conta escrow ou pode passar uma conta normal, você, a princípio, não vai saber. O pagamento para o fornecedor vai ter um delay, então a registradora ela tem, se não me engano, até o dia seguinte ao pagamento, às 12 horas, para liberar o pagamento para o fornecedor, porque ela primeiro tem que fazer essa verificação, ou seja, é provável que os fornecedores não queiram esse modelo porque ele demora, né, no limite um dia a mais para receber. E tem uma dificuldade das próprias registradoras de fazer essa conciliação. Então, poxa, chegou aqui um pagamento de R$ 1 milhão na conta. Imagina que tem 3 duplicatas daquele fornecedor de R$ 1 milhão. Qual que a registradora vai baixar, né? Então, a registradora, a princípio, não vai saber qual baixar. Então, tem uma dificuldade de conciliação, assim como a dos bancos que a gente já falou, tá? Então, esse modelo, se ele realmente vingar, ele vai demorar um pouco mais por conta de todas essas dificuldades, tá? Então, a dificuldade aqui é se a empresa, né, se o sacado, ele não definir por qual modelo ele vai pagar, ele vai ter que pagar pelos três, né? Ou seja, o banco que me mandar o boleto inteligente, eu vou ter que pagar o boleto, o fornecedor que me mandar a conta escrow, eu pago na conta do fornecedor, e quem não fizer nenhuma das duas coisas, eu vou ter que ir na registradora verificar. Então, o risco de não definir um modelo é ter que pagar pelos três, e aí criar uma complexidade ainda maior, tá? Então, o que a gente está recomendando para os nossos clientes, né, é que defina um dos três modelos, no caso um ou dois, né, porque o três ele ainda não vai existir no início, para falar, poxa, não, eu só pago nesse modelo aqui, ou eu só pago a antecipação via boleto, ou eu só pago no modelo 2 lá. E o V360, a princípio, ele vai suportar os três modelos. O modelo um a gente já suporta hoje, porque o V360 hoje ele já consegue fazer a recepção automática de boletos, né? Então, quando tem um boleto, a gente já recebe o boleto, já tem todo o fluxo para substituir o pagamento original. O modelo 3 continua sendo, né, o processamento normal da nota, você vai continuar pagando na conta normal do cliente, desculpa, do fornecedor. Então, assim, não tem nenhuma mudança. E a gente está implementando aqui, que é inclusive a nossa recomendação, que as empresas centralizem o seu modelo de pagamento no modelo 2. E aí a gente vai, enquanto o V360 vai ajudar as empresas a fazerem a automação desse processo para, né, evitar todos aqueles. O problema do volume, de eu ter que fazer essa verificação em volume aqui todos os meses, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Então, como eu falei, né, o V360 hoje ele já captura todas as notas da empresa, já valida, já escritura lá no seu RP. Então, a gente está chamando, né, consolidando aqui todas essas etapas aqui numa etapa única de processamento do documento. Ou seja, o V360 ele já processou a sua nota fiscal, já colocou no seu contas a pagar lá no seu RP, tá? Depois disso, o que o V360 vai fazer? Em parceria com a CERC, a gente vai verificar diariamente se tem alguma duplicata registrada contra a sua empresa. Se tiver alguma duplicata registrada, a gente já vai verificar se a nota fiscal associada a essa duplicata já passou por todo esse processo de validação aqui. Se for uma nota que eu desconheço, eu vou lá e invalido aquela duplicata. Se for uma nota que eu até conheço, que chegou aqui, mas o material não foi entregue, ou enfim, o serviço não foi prestado, ou aquela duplicata ainda está em processo, né? Enfim, tem alguma divergência que está sendo tratado, eu vou lá e invalido aquela duplicata. Se for uma duplicata que já passou por todo esse processo, eu vou lá e valido a duplicata. Então, o V360 já vai fazer essa validação barra invalidação da duplicata em nome do sacado, ou seja, em nome do cliente da V360, na CERC. Ah, mas
só ir na CERC basta? Eu não preciso ir em todas as registradoras? Não, por conta da interoperabilidade. Então, como o Léo falou, uma vez registrada uma duplicata em qualquer uma das registradoras, essa duplicata ela fica visível em todas as registradoras, e aí, indo na CERC, tanto para fazer a verificação quanto para fazer a validação e validação, é suficiente, tá? Ah, legal. Então, resolvi o primeiro problema da empresa, que é a validação da duplicata. Então, com esse problema, não preciso me preocupar mais, porque todas as duplicatas que não são válidas, eu já fui lá e invalidei, né? Depois, o V360 ele vai ficar monitorando também diariamente essas duplicatas para saber se essas duplicatas foram cedidas. Ou seja, poxa, teve aqui uma duplicata registrada contra mim, eu vou ficar monitorando para ver se essa duplicata foi cedida. Ou seja, se algum banco, algum fundo comprou aquela duplicata. Se tiver comprado, eu já pego o novo domicílio bancário, ou seja, o domicílio bancário do cessionário, ou seja, de quem comprou aquela duplicata, já pego esse novo domicílio bancário na CERC, e já vou no título no RP e já altero o domicílio bancário daquele título, né, associado àquela nota fiscal para o novo domicílio, que no caso é do banco que comprou aquela duplicata, tá? Ou seja, na hora que a empresa enviar o arquivo lá para o banco, já vai com o novo domicílio bancário, tá? Além disso, tem uma outra etapa que a gente coloca aqui por segurança do modelo, né? Que é o quê? Poxa, depois que o fornecedor emitiu a nota, depois que ele criou uma duplicata, né? Registrou uma duplicata, depois que ele cedeu aquela duplicata para alguém, ele pode ir lá e cancelar aquela nota, seja por má fé, seja por algum erro operacional, seja porque aquela nota realmente deveria ser cancelada, né? O fornecedor vai lá na prefeitura ou na Cefaz e cancela aquela nota. O V360 hoje ele já faz esse monitoramento de forma proativa, tanto na Cefaz quanto nas prefeituras, no portal de nota fiscal de serviço. Ele já verifica se a nota fiscal foi cancelada e ele já dispara hoje um workflow interno para estorno daquela nota fiscal, uma vez que ela foi cancelada. Além de disparar esse estorno, eu vou fazer na CERC uma manifestação de cancelamento da nota. Ou seja, olha, essa duplicata aqui foi criada com base naquela nota, né, 1, 2, 3, 4, e essa nota foi cancelada, então eu vou lá e me manifesto o cancelamento da nota. Isso é uma coisa que a gente está criando junto com a CERC, a legislação não define isso, tá? Então, assim, a princípio, uma vez que você validou a duplicata fica válida, você não pode mais cancelar aquela duplicata, mas a gente está criando junto com a CERC, né, olhando esse processo, vendo os riscos, a gente está criando junto com a CERC esse modelo de manifestação de cancelamento. A duplicata vai continuar existindo, ela não é invalidada, mas o banco que for comprar aquela duplicata, ele vai saber que aquela duplicata tem uma manifestação de cancelamento da nota, ou seja, que a nota né, subjacente ali, aquela duplicata foi cancelada, e aí, enfim, ele eventualmente vai optar por não comprar aquela duplicata. Pode falar, Léo. Isso, perfeito. Acho que complementando, né, é que pela regulação, quem pode ativar, criar ou inativar uma duplicata seria o sacador, né? Por questões, essa é a função dele. Então, você olhando pela ótica do sacado, você não poderia, olha, cancelou a nota, eu vou invalidar. Quem deve invalidar isso é o sacador. Mas justamente olhando para esse risco, como o Isaías pontuou, né, a gente vai criar ali um indicador que essa duplicata já teve nota cancelada, a transação foi desfeita, enfim, por parte do sacado. Então, o sacado fazer esse tipo de manifestação, o que é super interessante tanto para o sacado ter esse conforto de que ele deu publicidade a isso, para o financiador que opera também saber que aquela duplicata ali muito provavelmente não vai ser paga porque não teve negociação. Então, a gente resolveu criar essa solução pensando nesse. Perfeito, perfeito, Léo. Bom, e aí, uma vez que eu fiz todo esse processo, a empresa vai gerar o arquivo de pagamento para o banco, né? Ou seja, o arquivo de pagamento já vai gerado correto, porque no RP dela já estão todas as informações corretas. E uma vez que o banco confirma aquele pagamento, o V360 ele vai na CERC e registra a liquidação daquela duplicata. Ou seja, olha, essa duplicata aqui já foi paga, e aí aquela duplicata é liquidada lá, e né, para não correr o risco que aquela duplicata seja comprada de novo por alguém, tá? Então é isso, assim, essa solução que a gente está construindo junto com a CERC. A gente está aproveitando essa posição privilegiada que a gente está aí no processo de pagamento das empresas para, né, resolver, ajudar as empresas, os nossos clientes a resolverem esse problema, que, né, tende a ser um problema cada vez maior a partir do momento que esse modelo de duplicado escritural começa realmente a pegar
força no mercado, né? E as empresas já têm várias outras coisas para resolver, né? Então, tem reforma tributária, tem, para quem tem SAP, GRC, tem a substituição do GRC aí que está para ser descontinuado. Então, a gente tem, né, enquanto empresa de tecnologia, enquanto parceiro das empresas nesse modelo, a gente tem tentado ajudar as empresas a solucionar esses impactos, tá? Bom, aqui vou passar bem rápido, porque a gente está chegando ao fim aqui, queria deixar um tempo para algumas perguntas, né, para responder algumas perguntas, mas basicamente é como o V360 está funcionando nesse modelo de duplicata, né? Então a gente tem todo o tracking ali da nota, inclusive quando uma duplicata é registrada para aquela nota, para quando aquela duplicata é cedida. Então todo esse controle, ele pode ser, né, o usuário ele pode visualizar isso tudo dentro do V360, obviamente que o maior valor está naquela automação ali por baixo dos panos, mas o usuário também vai conseguir acompanhar todo esse tracking dentro do V360, com dashboards também de gestão e etc, tá? Então, assim, o que que o V360, né, essa solução V360 mais CERC busca resolver para as empresas? Minimizar fraude, ou seja, minimizar alguém registrando uma duplicata contra a minha empresa que eu, né, não tive conhecimento, que eu não invalidei e que aí, eventualmente, né, eu vou ter um problema depois. Minimizar protestos, né? Seja porque eu não invalidei uma duplicata inválida, seja porque eu não, né, não paguei direto lá para o cessionário que eu deveria ter pago. Reduzir custo, então a gente entende que para as empresas se adequarem a esse novo modelo sem automação, elas vão precisar, né, de um batalhão de gente para fazer esse negócio manualmente, para ficar entrando lá no site da CERC mensalmente para validar e invalidar duplicata, para verificar se teve exceção, mudar no RP o domicílio bancário, etc, né? E melhorar a gestão. Então, como eu falei, o V360 ele não é uma solução só de automação, ele é uma solução de gestão, melhoria contínua do processo. Então, a gente quer dar, através dos nossos dashboards, através da visibilidade aqui no V360, melhorar a gestão desse processo para que as empresas, desde o D0, ou seja, desde o dia zero, que elas, o modelo de duplicado escritural entrar em vigor, que elas estejam realmente bem amparadas aqui para fazer a gestão desse processo, tá? Pessoal, é isso. Tem algumas dúvidas aqui no chat. Vamos tentar responder algumas. Só para tranquilizar, as dúvidas que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai mandar esse material para vocês, tá? Não só esse material, a gente tem um FAQ que a gente criou aqui com as várias perguntas aí que podem surgir, né? A gente vai mandar para vocês também junto com o material. E a gente vai ficar à disposição aí, enfim, vamos tentar pegar todas as perguntas que foram feitas aqui no chat. As que a gente não conseguir responder, a gente manda depois né, no privado aí por e-mail para vocês, tá? E a gente está à disposição também se vocês quiserem marcar um papo para tratar do tema, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Boa. Deixa eu pegar uma primeira que eu vi aqui, que Claro. a Sandra colocou. Vai lá. A Sandra perguntou quem informa para o sacado sobre a transação e que ele terá que pagar um boleto para o financiador, né? É justamente essa função da SERC, está se a guarda dessa informação. Então, como você tem uma centralização desse título, você tem um lugar que você consegue consultar, né? E aí, logicamente, pela V360, é a grande ideia aqui, né? Você ter essa informação dentro da SERC, validada pela SERC, de que o domicílio é A, B ou C, né? Então, a gente vai ter esse controle de para quem tem que pagar, qual é o instrumento, qual é a forma, e a gente, logicamente, vai ter toda essa comunicação com o V360 para realizar isso. E embaixo, o Miller comentou sobre os diferentes tipos de instrumento jurídico, né? Então, aqui, no registro, a gente tem suporte tanto para contratos, então, sessão fiduciária, sessão com coobrigação, sem coobrigação, enfim. E também para atos cambiais. Então, por exemplo, eu ter endosso, penhor, enfim, tem alguns atos cambiais que a gente também aceita o registro, e todos eles são sujeitos à regulação. Perfeito. Boa, Léo. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Jéssica, né? Acho que a gente já falou um pouquinho, se o sacado vai ser obrigado a se manifestar se é opcional. Em teoria é opcional, mas se você não se manifestar, você tem os prováveis ônus disso, né? Que é o que a gente falou, assim, se você não se manifestar e se um banco antecipar uma duplicata inválida, o banco vai te protestar e
A gente ainda não sabe a jurisprudência, mas o risco é significativo da justiça dar ganho de causa para o banco e você ter que pagar aquela duplicata, tá? Então, assim, acho que o não se manifestar é um risco que eu acho que principalmente, né, empresas que têm um volume grande de notas fiscais, aí eu acho que não dá para correr, tá? Pessoal, bom, acho que é isso. Acho que vamos, para respeitar o horário de todo mundo aqui também, vamos terminar na hora. Última pergunta aqui: como vai ser a integração com o RP? Né, o meu é S4HANA, se vai ser por API. Sim, Thiago, a integração hoje, o V360 ele já se integra com o RP, né, para fazer uma série de consultas, Migo, Miro, falando no caso de SAP, né, consulta de pedido, J1B Tax, BP, etc. E esse produto está sendo desenhado para os principais RPs dos nossos clientes, pelo menos SAP, tanto SCC quanto S4, TOTS Proteus, a gente usar os nossos conectores padrão com esses RPs para que a gente possa fazer né, toda essa comunicação com o RP e a gente, de qualquer forma, vai ter uma API aberta que qualquer RP pode se comunicar com a gente para fazer essa gestão das duplicatas escriturais, tá? Então, esse é o modelo que a gente está desenvolvendo aqui junto com a CERC. A ideia é que seja um negócio muito simples e que, assim, independente se você usa já toda a parte de ingresso fiscal do V360 ou não, a gente ter esse modelo, esse produto de duplicatas escriturais para ajudar as empresas que vão ter que se adequar nessa jornada, tá? Pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez de coração por terem disponibilizado aí um tempinho. Espero que tenha sido instrutivo, que a gente tenha ajudado. E, de novo, a gente está totalmente à disposição se vocês quiserem marcar um papo, tanto eu quanto o Léo da SEC. Vamos mandar nossos contatos aí depois para os inscritos aí por e-mail, para que, enfim, certamente, imagino que todo mundo que está aqui esteja só no início dessa jornada, né, de entendimento. A gente quer participar, né, dessa educação aí das empresas sobre o tema e estamos à disposição para ajudar nessa jornada, tá bom? Muito obrigado, ótimo dia, ótimo resto de semana a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia.